Começou. Então, ó, a gente vai determinar aí as fundações do tubulão de dois pilares, né, o P8 e o P9. A gente sabe que o P8 é um pilar de divisa, tem uma carga de cálculo de 930 quilonewtons, o pilar tem 20 por 50. O pilar P9 é um pilar centrado, né, e esse pilar centrado, ele tem uma carga aí de 1.250 quilonewtons, e ele tem dimensão de 20 por 70. A gente vai utilizar o processo executivo desse tubulão sem revestimento, o FCK de 20 MPa, e para esse tubulão aí é dado esse SPT do terreno. Analisando esse SPT aí, a gente sabe que a ideia do tubulão é eu atingir profundidades maiores para eu aumentar a capacidade de carga do meu tubulão no seu dimensionamento, né? Olhando aí esse SPT, qual que seria a cota de assentamento que a gente poderia colocar nesse tubulão aí? O tubulão vai ser assente em qual profundidade? Vou começar a cantar aqui para ver se vocês ficam assustados e respondem. 8 metros é uma altura bacana. Eu poderia colocar ele com 9 metros? O que vocês acham? O resto está junto com o Léo e com o André? Acha que eu poderia colocar ele com 9 metros? Com 9 metros, eu teria que fazer uma avaliação em loco. Que tipo de avaliação? Né? Eu teria que ver se durante a perfuração do tubulão, abaixo da cota de 8 metros, esse solo silt arenoso, que é um solo de coesão muito baixa, ele teria resistência suficiente para manter estável as paredes do tubulão. Então a gente teria que fazer essa verificação para ver se ele suporta. E às vezes essa verificação teria que ser em loco, porque vai depender muito da qualidade desse silt arenoso, né? Mas o ideal aí mesmo era a gente assentar na cota de 8 metros. Tem um ganho de resistência bem significativo e estou com o meu elemento todo dentro de solos coesivos. Então a gente vai definir aí, ó, uma cota de assentamento, de 8 metros. Né? Nessa condição de cota de assentamento de 8 metros. Beleza. Então, a gente parte para o dimensionamento dos tubulões. A gente sabe que a gente sempre começa com o nosso elemento de divisa. Né? A gente vai sempre começar pelo pilar de divisa. E a gente sabe que o nosso pilar de divisa, o tubulão, centro de gravidade desse tubulão, ele está fora do centro de gravidade do pilar. Então, a minha carga P está aqui, ó, a carga do pilar P8, e a resultante do pilar P8, ó, ela está aqui. Então, entre essa carga e a resultante ali, há uma excentricidade. Ok? E para absorver essa excentricidade, a gente tem que lançar a mão de uma viga de equilíbrio. E nessa viga de equilíbrio, a gente sabe que a resultante R8,
vai valer a carga P8 vezes o L, dividido pelo L, menos a excentricidade. Assim como no elemento de fundação direta, a gente já viu que essa excentricidade, ela vale o B sobre 2, menos o Bzinho do pilar sobre 2. No caso do pilar P8 aí, ó, o Bzinho do pilar é 20 por 50, essa viga de equilíbrio vai ter 5,50 e a carga é 930. Então, só colocando aqui que o PD é 930 kN, o comprimento da viga 5 metros e 50, 5 metros e 50, 5,5 metros. Então, aí, para a gente calcular a resultante do pilar P8, a gente tem que conhecer a excentricidade. E para a gente conhecer a excentricidade, a gente tem que adotar um valor para B. Quanto que a gente vai adotar para B? Então, vai. Quanto que nós vamos adotar? Cadê o chutinho? Geralmente, isso é uma coisa que, infelizmente, a gente nunca sabe. A gente sempre parte de um valor e vai fazendo verificação. Não tem como a gente saber, mas vai variar entre 1 e 2 metros. Não vai ser nem muito mais, nem muito menos do que isso. Então, assim, tá? É só a gente tem que partir de um valor, mas pode estar nessa média aí. Vamos lá. Então, o Marcos falou aí 1,5. Vou adotar aí 1,5, mas vai estar dentro desse intervalo. Quando B vale 1,5, a excentricidade vale o B sobre 2 menos o Bzinho sobre 2. Então, vai ser 1,5 sobre 2 menos o Bzinho de 0,2 sobre 2. Então, a excentricidade aqui vai dar 0,65. Daí, a resultante R8 vale a carga do pilar vezes o comprimento L de 5 metros e 50, dividido por 5,50, menos a excentricidade. Nossa, que péssimo que ficou essa escrita aí. Então a resultante R8, vai valer vai 1.054,64. Então, essa é a resultante que a gente vai dimensionar esse pilar, o tubulão para esse pilar. Então, se eu já conheço a carga, a gente pode dimensionar, então, o fuste do tubulão. A gente viu que o diâmetro do fuste, ele vale 4 vezes a carga de cálculo vezes o gama C, dividido por 0,85 vezes π
dividido pelo FCK. Então, vezes o FCK. Então, no nosso caso aí, ó, o diâmetro do fuste, ele vai valer 4 vezes a carga de 1054,64. O coeficiente gama C é sem revestimento. Sem revestimento, o gama C vale 1,6 dividido por 0,85 vezes π vezes o FCK do concreto, 25 MPa, é 2,5 kN por centímetro quadrado. Então, eu precisaria, para esse tubulão aí, de um fuste com diâmetro de 31,8. Então, o diâmetro do fuste aí, 31,8 centímetros. A gente já viu que ele tem que ser maior ou igual a 60 centímetros. Então, o diâmetro do fuste que a gente vai adotar aí, 60 centímetros. Achamos o diâmetro do fuste, nós vamos para o dimensionamento da base. A gente viu que para o caso do tubulão falso elipse, como a gente já adotou um B, né? E só lembrando aí que a base é um retângulo mais 2 semicírculos, onde isso aqui vale x, aqui vale B sobre 2, aqui vale B sobre 2, e aqui vale B. Então, como a gente já adotou um valor de B, né? A gente vai atrás do X. E a gente viu que esse X vale a carga de cálculo sobre a tensão admissível menos a área do círculo, isso dividido por B. Então, a gente vai atrás justamente desse valor de X. E para a gente achar o X, a gente tem que encontrar a tensão admissível. Só vou colocar o SPT aqui para a gente achar a tensão admissível aqui. Só copiar ela aqui, só um minuto aqui. Vou copiar ela aqui. Vou fechar isso aqui para isso atrapalhar. Então aqui tá. Aqui. Aqui não. Aqui. Então aí a gente vai atrás da tensão admissível. A gente viu que a gente vai assentar esse tubulão na cota de 8 metros. Então esse tubulão vai estar assente aqui, ó. Ele vai estar nesse caso aqui. Se o B vale 1,5, o bulbo, a gente já viu que vale 2B, ele vale 3 metros. Ele vale 3 metros. Então, daí,
a partir da cota de 8 metros aqui, a gente vai ter 3 metros de bulbo, então a gente vai até a cota de 11 metros com esse bulbo, a gente tem que o NSPT médio nesse bulbo vale o solo. O SPT do solo, que começa em 8 e vai até 9, que é 16, mais o solo, que começa em 9 e vai até 10, que vale 18, mais, opa, que vale, 18 tá errado aí, né? Que vale 16, não vale 18, vou só ativar a borracha aí, tá? Então, o SPT do solo, que começa em 9 e vai até 10, ele vale 16. 16, mais o solo, que começa em 9 metros ó, e vai de 9 até, de 8 até 9 vale 16, de 9 até 10 vale 16, e de 10 até 11 vale 18. Então, dividido por 3, vai dar 16,67? Ou 16,33? Não, é 16,67. 16,67. Então, nesse caso aí, a tensão admissível vale o NSPT médio sobre 30. Zero vírgula cinquenta e seis MPa. Se a gente já conhece a tensão admissível, a dimensão X, vou fazer no outro slide aí que vai ficar melhor. Vou só pegar a carga aqui, 1054,64. Então, aí, o valor de X vale a carga de 1054,64 dividido pela tensão admissível de 0,56 MPa, que é 560 kPa, menos π, vezes o diâmetro da base ao quadrado, dividido por 4, dividido pelo valor do B, que é 1,5. Nossa senhora, deu pequenininho demais, né? Mas tá bom. Então deu 0. Nós vamos entrar nessa discussão aí se é pequenininho. O que a gente pode fazer agora? 0,077 metros. O que acontece? A gente viu que ele tem que ser maior ou igual ao DF. Então, teoricamente, a gente tem que adotar aí um X de 60 centímetros. Só que se eu precisava só de 7. Então, quer dizer que esse X ele está muito pequeno. Como eu tenho que adotar ele igual a 60, eu tenho que diminuir algum outro parâmetro para chegar a ele próximo de 60. O que eu tenho que variar para variar o valor do X? Se o X deu muito pequeno, é porque o B está muito grande. Então, eu posso adotar um B menor
para eu chegar num X próximo dos 60 centímetros. Ah, eu poderia, porque nesse caso aqui, ó, se a gente adotar essa condição que a gente tem aí, ó, a gente vai adotar a seguinte situação. Ó, nesse caso aí, o diâmetro do fuste 0,6. Aí a gente tem mais meio de B de um lado, meio de B do outro, e aqui o valor do X, né? E aqui o valor do B. Então eu teria aí um tubulão de 2,10 por 1,20. Só que é uma área muito maior do que a área que eu realmente preciso, porque eu estou majorando muito o X. Então, se eu quero aumentar o valor do X na conta, né? Deixar essa conta. Por quê? O que está errado? Ó, é 1,5, desculpa, é 1,5, tô ficando doido, tô ficando doido. O em 20 aí eu tirei da orelha, tá? Aqui é 1,5. Perfeito. Perfeito. Aqui é 1,5, que é o valor do B. Que é 1,5. Por isso, e é como o diâmetro vale 1,5, o raio vale 0,75. Tá? Porque é B sobre 2 aqui na lateral. Então, para a gente, eu posso economizar aí, condicionando, é porque eu já pensei no novo valor para o B e já coloquei ali. Então, o ideal para eu tentar aumentar esse valor do X aqui é diminuir o B. Em alguns casos, vão dar situações onde o X vai dar até negativo. Se o X der negativo, é porque eu tenho tanta base circular que eu nem preciso daquele centro retangular. Então, eu também teria que reduzir o valor do B. Então, a gente vai condicionar um novo valor para B, né? Vou colocar aqui, ó. Como o X calculado foi muito pequeno, nós vamos adotar um novo valor para B. Um B o quê? Menor. Se eu adotar um B maior, eu vou diminuir ainda mais o X. Eu quero aumentar o X. Então eu vou adotar uma segunda tentativa aí, ó. Eu vou mudar o valor do B. Vou adotar quanto aqui? Pode ser 1,20 para a gente chutar ali. Eu já tinha colocado esse valor aí, né? Então, B, 1,20. Quando o B é 1,20, a nossa excentricidade, porque lembra que eu tenho que calcular a resultante R8, e essa resultante R8, ó, ela vale a carga P8 vezes o L, dividido pelo L menos a excentricidade. Então, se eu variei o valor de B, eu variei a excentricidade, e a nova excentricidade vale o B dividido por 2 menos o Bzinho do pilar dividido por 2. Então, vale 0,5 metros. Daí a resultante R8, que é a resultante que a gente vai condicionar para o dimensionamento do tubulão, vale a carga do pilar P8, que foi 930. Só conferindo aqui, porque estou num panguá. Foi 930, vezes o comprimento da viga de equilíbrio, que é 5,5, dividido por esse comprimento menos a excentricidade.
1023 quilonewtons. Então, essa é a resultante R8 que a gente vai utilizar para dimensionar o tubulão. Então, ó, já conheço a resultante, vou dimensionar aqui primeiro o fuste. A gente viu, ó, que o diâmetro do fuste vale raiz de 4 vezes a carga de cálculo 1023. Vou colocar, vocês querem que coloque a fórmula aqui ou vocês lembram dela aí mais ou menos aí? Então, vou colocar, né? Vai ser melhor. Diâmetro do fuste aqui vale 4 vezes a carga de cálculo vezes o gama C dividido por 0,85 π vezes o FCK. Então, é 1023 da carga vezes o gama C. O nosso tubulão não tem revestimento. Se não tem revestimento, o gama C vale 1,6 dividido por 0,85 vezes π vezes o FCK, que é 25 MPa, 2,5 kN por centímetro quadrado. Trinta e 32 centímetros. Então, como tem que ser maior ou igual a 60 centímetros, o diâmetro do fuste continua valendo aí 60 centímetros. Achei o diâmetro do fuste, nós vamos atrás da base. Na condição da base, a gente já viu que o X vai valer a carga de cálculo sobre a tensão admissível menos a área circular dividido pelo próprio valor de B. Então, a gente, para achar o valor de X, a gente tem que calcular a tensão admissível. Vou só colocar a sondagem aqui para a gente aqui. Então, aí, ó, como a gente está assentando esse tubulão na cota de 8 metros, né? O tubulão está aqui, ó. O tubulão está aqui na cota de 8 metros. Então, se o B vale 1,20, o bulbo vale 2,40. Então, 8 metros mais 2,40, eu vou até 10 metros e 40, né? Ó. Então, o meu NSPT médio aqui, ó, é o NSPT que começa em 8 e vai até 9, que vale 16, mais o SPT, que começa em 9 e vai até 10, que também é 16, mais o SPT, que começa em 10 e vai até 10,40, que vale 18. Isso dividido por 3, a gente já viu que isso aí, né, vai dar 16,67, e nessa condição, a tensão admissível, ela vai valer os mesmos 0,56 ou 57, agora eu me... Só olhar aqui no chat aqui. 0,56. Então vai valer o mesmo valor de 0,56 MPa. Então daí a gente tem, ó, que o X
vale a carga de cálculo de 1023 sobre a tensão admissível em kPa, menos a área do círculo, que vale π, vezes o B ao quadrado sobre 4, dividido pelo valor do B. Zero, nossa, eu tô bom de chute pra caralho, hein? 0,58. Vai dar 0,58 metros. Então, como isso tem que ser maior ou igual a 60 centímetros, o X vai ser 60 centímetros. Então, o nosso tubulão aí, ó, ele vai ter. O bom é a escala, né? Ficou muito bonita a escala aí, 0,6, 0,6 e 0,6. Aqui, 1,2. E o diâmetro do fuste também 0,6. Vocês não ligam muito para a escala, não. Então, 100% proporcional é um negócio assim que faz até inveja. Então, daí, ó, isso aí a gente já tem as dimensões em planta. Agora a gente precisa achar a altura desse tubulão, né? Aqui, ó, vai ser o L do fuste. E aqui vai ser a altura do tubulão, onde essa altura do tubulão, nós vamos dividir ela em duas, um H0 e um H1, tá bom? E a gente sabe que para isso ser trabalhar como um bloco de concreto, ou seja, para eu não precisar de armadura, eu tenho que trabalhar em cima de um ângulo beta, onde a norma 6122, ela fala que a tangente desse beta em graus dividido por esse beta em radianos tem que ser maior ou igual a 1 mais a tensão admissível do solo sobre a tensão do concreto à tração. Essa tensão do concreto à tração, essa tensão do concreto à tração, ela vale 0,4 da resistência do concreto à tração média e tem que ser menor ou igual a 0,8 MPa. A resistência do concreto à tração média lá da nossa NBR 6118, ela vale 0,3 do FCK elevado a 2 terços, né? Então aí, ó, a gente tem que a resistência do concreto à tração média vai valer 0,3 vezes 25 elevado a 2 terços, tá? Vai para lá, vem para cá, vai dar 2,56. É isso?
Então, daí a resistência do concreto à tração vale 0,4 vezes 2,56, vai dar 1,02. 1,02 MPa. Esse valor tem que ser menor ou igual a 0,8 MPa. Então, a tensão do concreto à tração que a gente vai usar, 0,8 MPa. Beleza. Achamos a tensão do concreto à tração. Então, a gente tem que tangente de beta sobre beta tem que ser maior ou igual a 1 mais a tensão admissível que a gente determinou, que foi 0,560, dividido pela tensão do concreto à tração, 1,7. Então, a tangente desse ângulo beta sobre o beta tem que ser maior ou igual a 1,7. Beleza. Só que eu não conheço uma forma matemática de achar o beta direto nessa equação. Então, como eu sou meio orelha seca, eu faço isso em condição de acerto e erro, né? Eu adoto um valor, vejo quanto vai dar e vou ver se vai dar certo. Mas eu não parto com um valor do nada. Por quê? Porque a gente disse que esse beta ele está próximo de 60 graus. Então eu parto do valor 60 graus e a partir dos 60 graus eu faço uma primeira análise e sei que tem que ser mais ou menos que 60 graus. Então a gente vai por tentativa e erro. Então eu vou fazer uma tabela aqui, ó, onde eu tenho o beta em ângulo, o beta em radianos e eu tenho tangente de beta. E no fim eu vou ter tangente de beta dividido pelo beta em radianos. Então, se eu colocar aqui 60 graus são quantos radianos? Para achar em radianos aí, ó, multiplica por π divide por 180. Então é 60 vezes π dividido por 180 vai dar ele em radianos aí. 1,047. Tangente de 60, 1,732. 1,732 dividido por 1,047 1,654. Então eu quero valor maior que 1,70 m. Então, quando foi 60 graus, deu menos. Então tem que ser mais do que 60 graus. Então eu vou fazer aqui 61 graus. Quando for 61 graus, 61 graus são quantos radianos? 1,064. Tangente de 61
1,804. 1,804 dividido por 1,064. Um vírgula 69 e meio. Não tem essa segunda vírgula aí não. Segunda vírgula aí não existe. Então 1,69 e meio. Vamos arredondar para 1,7 para ficar igual, né? Porque assim, se eu fizer 62, vai ficar muito longe. Então, com certeza aqui, ó, eu vou arredondar esse valor aqui, ó, para 1,7. Então, a gente viu que nessa condição, a gente vai usar 61 graus, né? Então, esse ângulo aqui vai valer 61 graus. E essa altura H vale a tangente desse beta, que multiplica B mais X menos o DF dividido por 2. Então, no nosso caso ali, a altura daquele tubulão vai ser tangente de 61, que multiplica o B de 1,2 mais o X de 0,6 menos o DF de 0,6 dividido por 2. Então, aí, a altura do tubulão é 1,08. Então, isso aqui vai ser 1,1 metros a altura do tubulão. O tubulão a gente viu que tem uma altura constante H0 e o restante é H1. O H0 ele é maior ou igual a 0,2 metros. Então, no nosso caso aí, a gente vai adotar o menor valor possível, 0,2 metros. Se o Hzão vale 1,10, o H0 vale 0,2, o H1 ele vale o Hzão menos o H0, ele vai valer 0,9 metros. Então, com a altura determinada, o nosso tubulão vale 0,6, 0,6, 0,6, 1,2. O diâmetro do fuste aqui vale os mesmos 0,6. Nossa Senhora. Então aí, ó. Se a cota de assentamento é 8 metros, isso aqui vale 1,1, o comprimento do fuste vale 6,9. Nessa condição onde esse 1,10, o H0, 0,2 e aqui 0,9. E esse comprimento total aqui, 1,80 m. Então, esse é o dimensionamento geotécnico dela. Agora, falta a gente encontrar os volumes desse tubulão. O volume do fuste, ele vale a área do fuste,
que é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, vezes o comprimento do fuste, 6,9. Então, a gente acha o volume do fuste. Um 1,95 metros cúbicos. Vai dar aqui 1,95 metros cúbicos só do fuste. Aí a gente viu que no caso, deixa eu até abrir os slides em si lá. A gente viu que no caso da falsa elipse, né, o nosso volume, ó, a gente tem o tronco de cone, meio tronco de cone de cada lado, que dá um tronco de cone, a pirâmide central e a parte inferior. O volume do tronco de cone, ó, que é o volume V1, ele vale π vezes o H1 dividido por 3, vezes raio do tubulão ao quadrado, mais raio do fuste ao quadrado, mais raio do tubulão vezes o raio do fuste. Então, aí, no nosso caso, o volume 1, que é o volume do tronco de cone, vale π vezes a altura H1, 0,9, dividido por 3, que multiplica o raio do tubulão ao quadrado, mais o raio do fuste ao quadrado, mais o raio da base, vezes o raio do fuste. Um 1,15 metros cúbicos. Então, esse é o tronco de cone. Agora a gente tem da pirâmide central. Ó. Essa pirâmide central aqui, ó, vale a distância x vezes o H1 dividido por 2, raio da base mais raio do fuste. Então, o volume 2 vale o x de 0,6 vezes o H1 de 0,9 dividido por 2, que multiplica o raio da base mais o raio do fuste. Zero vírgula 24. E, por fim, a área do disco final, que é o volume 3, ele tem uma altura constante. Então, é a área dos dois semicírculos, que é a área do círculo. Então, é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, mais a área do retângulo, que é o x vezes o b, isso multiplicado pelo H0. 0,37
metros cúbicos. Então, o volume total que eu vou precisar de... Estou acreditando você. Se não tiver errado, a galera depois vai rir de nós aí nos vídeos da internet. Então, o volume total vale o π, vale 1,95 mais 1,15 mais 0,24 mais 0,37. 3,71 metros cúbicos. Então, se a gente multiplicar isso por 2,5 toneladas, vai dar quase 10 toneladas só esse tubulão, né? Então, aí a gente conseguiu fazer o dimensionamento do tubulão e do volume do tubulão. Só apagar essa linha feia aqui. Então, a gente conseguiu aí terminar o tubulão de divisa. Aí agora a gente vai para o tubulão centrado. O tubulão centrado, né, todo elemento que tem um elemento de equilíbrio ligado a ele na condição centrada, ele sofre um alívio. E essa resultante, então, R9, já considerando esse alívio, vale a carga P9 menos a resultante R8 menos a carga P8. Só que a norma permite somente a metade desse alívio. Então, a resultante R9 vale a carga do pilar P9. Vou voltar lá para pegar, porque eu não lembro de cabeça, não. Aí, ó, a carga do pilar P9, 1.250. Então, vale a carga do pilar P9, 1.250. Menos a resultante R8, ela valeu 1.023, é isso? 1.023, eu acho que é isso mesmo. Então, 1.023 menos a carga do pilar P8, que foi 930 dividido por 2. Vou só voltar aqui, só para a gente conferir esses valores, tá? A gente não fazer errado. Então, aqui, ó, a resultante 1.023, a resultante R8, e a carga P8 vale 930. É isso mesmo. Então, aí a resultante R9, que é o que a gente vai dimensionar o pilar, mil duzentos e 1.203,5 quilonewtons. Já conhecendo a resultante, a gente vai dimensionar o tubulão, onde a gente começa o dimensionamento pelo dimensionamento do fuste. A gente viu que o diâmetro do fuste do tubulão vale 4 vezes a carga de cálculo do pilar P9, que multiplica o gama C, que depende de ter ou não revestimento. No nosso caso, não tem revestimento. Então, gama C 1,6 dividido por π vezes 0,85 vezes o FCK que a gente adotou de 25 MPa é 2,5 kN por centímetro quadrado. Então, o diâmetro do fuste
33,97. 97 centímetros, né? A gente viu que o diâmetro do fuste tem que ser maior ou igual a 60 centímetros. Então, a gente vai adotar aí ele valendo 60 centímetros. Beleza, encontramos o diâmetro do fuste, a gente vai para o dimensionamento da base. Né? No dimensionamento da base, a gente precisa adotar um valor para B, né? Para a gente achar a tensão admissível, porque a gente viu que o valor de B vai valer 4 vezes a carga de cálculo dividido por π vezes a tensão admissível. Então, para a gente determinar a tensão admissível, a gente precisa adotar um valor para B. Quanto que nós vamos adotar aí para B? Um metro. Então, se a gente adotar o B de 1 metro, a gente tem que o nosso bulbo vai valer 2B, 2 metros. Vou só colocar o SPT aqui para a gente aqui. Então, aí, ó, se a nossa cota de assentamento ela é 8 metros, ela vale aqui 8 metros, o bulbo vale 2 metros, vai até 10 metros. Então, o meu NSPT médio desse bulbo é o SPT de 8 até 9, mais o SPT de 9 até 10. Então, deu 16. Daí, a tensão admissível vale o NSPT sobre 30. 0,5333. 33 MPa. Então, daí, o valor do B calculado, ele vale raiz de 4 vezes a carga de cálculo, que foi 1.203,5. Então, 1.203,5 dividido por π vezes a tensão admissível de 533,33. Então, aí o nosso B calculado é 1,69,5. Já vou arredondar aí para 1,7, tá? Então, aí, 1,7 metros. Então, ó, menos 0,1 do B calculado. Na verdade, eu vou colocar menos 10%, vai ser melhor. Então, menos 10% dá 0,9 do B calculado, tem que ser menor ou igual ao B adotado, menor ou igual a 1,1 mais 10%, né, do B calculado. Então, 1,7 vezes 0,9 vai dar 1,53, menor ou igual
ao B que a gente adotou menor ou igual, 1,1 do 0,7 vai dar 1,87. O B que a gente adotou vale 1 metro. 1 metro não está dentro desse intervalo. Então, esse dimensionamento aqui, ele não atende às prescrições necessárias. Então, a gente vai ter que adotar um novo valor para B. Quanto que eu vou adotar para B? Um valor dentro desse intervalo aqui, ó, entre 1,53 e 1,87. Ah, qual valor? Eu costumo falar o seguinte, quem adota no meio costuma não errar. Se você adotar muito nas extremidades, pode ser que dê algum erro. Então, se eu adotar bem no meio, costuma não errar. Então, eu vou adotar aqui 1,70 m, que é bem o meio ali do processo. Tá? Quando eu adoto o B com 1,70, o meu bulbo ele deixa de valer 2 metros igual no primeiro caso aí e passa a valer 3 metros e 40. Vou só botar o SPT aqui para a gente calcular aí, tá? O bulbo, a tensão admissível. Então aí, ó, condicionando a nossa cota de assentamento que a gente definiu aí como valendo 8 metros, ó, o nosso tubulão ele vai estar aqui, ó. Beleza. Ele estando aqui, o bulbo 3,4 metros, se ele parte de 8 metros, ele vai até 11,40. Então, o meu bulbo vai de 8 metros até 11,40. Vou atrás do NSPT médio desse bulbo. Então, no NSPT médio desse bulbo, eu tenho o SPT que vai de 8 até 9, que vale 16. Mais o SPT que vai de 9 até 10, que vale 16. Mais o SPT que vai de 10 até 11, que vale 18. Mais o SPT que vai de 11 até 11,40, que vale 20. Dividido por 4. Vai dar 17,5, eu acho. Então, 17,5. Então, a tensão admissível nesse caso vai valer 17,5 sobre 30, 0,58. Zero 0,58 mesmo? Tô bom de conta assim? Então, beleza. Então, 0,58. Daí, então, o nosso B calculado vai valer 4 vezes a carga de cálculo, que foi 1.203,5 dividido por π vezes a tensão admissível de 580. Um vírgula 62,5. 1,62,5 metros. Então, ó, B calculado 1,62,5. Então, 0,9 do B calculado menor ou igual ao B adotado menor ou igual a 1,1
do B calculado. Então, aí, dessa condição, a gente tem 1,46 e 1,1 dá 1,79. Então, agora, o valor que a gente adotou está dentro desse intervalo. Aí, quando está dentro do intervalo, eu posso adotar tanto o valor que eu calculei, quanto o valor que eu adotei. Como é menor aí o que eu calculei, eu vou pelo mais econômico aí, eu vou adotar 1,62,5, eu vou condicionar, então, que o meu tubulão, que agora é um tubulão circular, né, ele tem aí um B de 1,65 e um diâmetro do fuste de 0,6. Já conheço as dimensões geométricas do tubulão, agora a gente vai atrás da altura desse tubulão. Então, aí a gente vai ter aqui a altura do tubulão, o comprimento do fuste, né? A gente adotou aí o diâmetro dele de 1,65 e o diâmetro do fuste de 0,6. Então, a gente vai atrás dessa altura desse tubulão, que é condicionada aí, ó, por esse ângulo beta. E a gente já viu que tangente de beta sobre beta vai ser maior ou igual a 1 mais a tensão admissível do solo sobre a tensão do concreto atração. A tensão do concreto atração, a gente já calculou, né? Deu maior do que 0,8, deu 1, alguma coisa, então a gente vai adotar, se eu não me engano, deu 1,02, a gente vai adotar aí igual a 0,8 MPa. Então, nesse caso aqui, ó, tangente de beta sobre beta tem que ser maior ou igual a 1 mais a tensão admissível foi 580, então mais 580 é 0,58 dividido pela tensão do concreto atração. Um 1,72. Então, ó, a gente fez no outro lá e viu que quando deu 61 graus, deu 1,70, não é isso? Então, agora a gente vai ter que ter maior do que 61 graus. Então, a gente viu que para a gente determinar isso aí, a gente faz por tentativa e erro, né? Então, vou entrar com beta, em graus, em radiano, tangente de beta e tangente de beta sobre beta. Então, quando for 62 graus, dá quantos radianos? 1,08. Tangente de 62, 1,88. 1,88 dividido por 1,08. 1,74. 1,74 é maior que 72, então realmente a gente vai utilizar aí, ó, os 62 graus. E a gente viu que a altura do tubulão, então, ela vale a tangente de beta e multiplica o B
menos o DF dividido por 2. Então, no nosso caso aqui, a altura do tubulão vai ser tangente de 62, que a gente já viu que dá 1,88, multiplicado pelo B, que é 1,65, menos o DF de 0,6, dividido por 2. 0,987. Então, aí a altura, 1 metro. Então, aí o nosso tubulão, né? Ele vai ter o diâmetro de 1,65. O fuste vale 0,6. Então, aí, a altura do tubulão deu 1 metro. Se ele está assente a cota de 8 metros, eu tenho 7 metros do fuste. O H0, a gente vai adotar o menor valor, né? O H0 tem que ser maior ou igual a 0,2 metros. Se ele valer 0,2, o H1 vale o H1 menos o H0, vai dar 0,8 metros. Então, com essas dimensões, a gente pode calcular o volume do tubulão. Isso fica surdo, não é possível. O volume do tubulão. O primeiro que a gente vai ter é o volume do fuste, que vale a área do fuste, então π vezes o diâmetro do fuste ao quadrado sobre 4, vezes o comprimento dele de 7 metros. Então, aí deu 1,98 metros cúbicos do fuste. A área da base, passou. A área da base, se a gente lembrar lá, ó, o tubulão centrado, ó, ele é um tronco de cone e um disco embaixo. A área do tronco de cone, que é o V1, vale π vezes o H1 dividido por 3, que multiplica o raio da base. O raio da base vai dar 0,82,5, né? 1,65 dividido por 2 vai dar 0,82,5. Então, o raio da base ao quadrado, mais o raio do fuste ao quadrado, mais o raio da base, vezes o raio do fuste.
0,31 metros cúbicos. E do disco de baixo é a área do círculo, né? Então vai ser π vezes 1,65 ao quadrado sobre 4 vezes o H0 de 0,2. Zero vírgula 43 metros cúbicos. O volume total, então, de concreto desse tubulão vai ser 1,98 mais 0,31 mais 0,43. Então, vai ser 2,72 metros cúbicos. Então, aí a gente dimensionou os dois tubulões e determinou o volume que a gente precisaria para enchê-los. Então, vocês podem ver que o dimensionamento de tubulão, ele é bem tranquilo, não tem nada muito diferente do que a gente fez até hoje, né? Tirando um pouco aí da forma do tubulão, mas ele é um elemento de fundação direta, no qual seu dimensionamento depende diretamente da tensão admissível que é desenvolvida no bulbo de tensões abaixo da fundação, tá? Então, para o tubulão, é isso, tá? Na próxima aula aí, nós vamos fazer mais um exercício de tubulão, para a gente matar o assunto de tubulão e a gente cair aí nas fundações profundas para a gente terminar o semestre. Tá beleza? Ficou alguma dúvida?